Bom dia, Poema. Eu acho que a Fabiane poderia continuar aqui no meu lugar facilmente. Poderia pregar. Mas eu acredito que Jesus tem uma palavra específica. Ele gostaria de compartilhar com a gente nessa manhã. Estou muito feliz de estar aqui, mas eu não poderia começar essa celebração sem antes pedir para que a igreja faça uma oração. Nessa madrugada, a noite passada para cá, nós perdemos um irmão querido, nós perdemos um irmão dessa casa, um líder de GC, estava em um outro país. Então eu queria que você fechasse seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração e que você clamasse a Jesus, que você orasse pedindo para que Deus console e fortaleça a família desse nosso querido irmão. Ora comigo nesse momento. Jesus, nós queremos agora colocar a família desse nosso irmão diante dessa oração. E nós clamamos, Jesus, agora a sua presença sobre eles. Jesus, nós sabemos que é um momento extremamente difícil, Jesus. Nós sabemos que não existe nada em que a gente possa falar nesse momento. A única coisa que nós podemos fazer, Jesus, é clamar o seu Espírito, a sua presença, o seu sangue sobre essa família nesse momento. Jesus, tudo aquilo que é necessário, Deus, nós pedimos agora que o Senhor venha sobre eles com a sua provisão. Jesus, nós clamamos, Jesus, agora que seja, Senhor Jesus, um momento de muito acolhimento, que eles sejam abraçados e acolhidos, Senhor Jesus, pelo corpo, pela família, pela igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós colocamos o coração da esposa, o bebê, Senhor Jesus, que está para nascer, Senhor Jesus, os filhos que já estão com eles. Deus, nós colocamos todos eles agora nessa oração e nós suplicamos que o Senhor tenha misericórdia dessa família, Pai. É em nome do seu Filho Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém. Aleluia. Meus amigos, estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês. Apesar dessa notícia que realmente foi um choque para nós. Essa notícia, ela causou realmente um impacto em todos nós, mas o Senhor continua sendo bom, e eu creio que esse nosso irmão, ele fez uma transição, e com certeza, ele está agora num lugar bem melhor do que nós, amém? Eu estava conversando com alguns irmãos nesses dias passados, alguns amigos, casados, e teve uma frase que eu ouvi que ela me pegou, assim, foi uma frase comum. Eu ouvi algumas pessoas falando a mesma coisa, e eu comecei a puxar na memória, eu comecei a lembrar que eu também já falei isso algumas vezes. Eu já percebi e já vi isso acontecendo na minha casa. E que frase que é essa? A frase diz o seguinte: nossa, não sei o que aconteceu, estava tudo bem na minha casa, de repente, do nada, virou uma guerra. Alguém aqui já passou por isso? Alguém já experimentou uma situação como essa? A gente estava em casa tranquilo, tudo bem, tudo normal, de repente, do nada, irmão, parece que entrou um vento e o negócio virou uma guerra. A casa virou. E o que aconteceu? Será que realmente foi do nada? A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, orar no Espírito sem cessar. A Bíblia diz que nós devemos orar com os nossos cônjuges. Só que existem alguns momentos em que parece que isso não é uma coisa espiritual. São coisas pequenas, são coisas simples, muitas vezes, que nós negligenciamos. E aí parece que tudo isso vai acumulando, então chega um dia de fraqueza, chega um dia mal. Sabe o que acontece? Aquela bomba, ela estoura. A panela de pressão, ela estoura. Isso acontece, já aconteceu algumas vezes comigo na minha casa. E eu estou falando aqui de coisas naturais, estou falando de coisas simples. Por exemplo, quanto tempo faz, irmão, que a sua esposa está pedindo para você montar a árvore de Natal? E a minha árvore de Natal, ela não é do diabo não, tá? Eu paguei por ela, eu comprei, inclusive ela é bem bonita. Então, quanto tempo faz que a sua esposa está pedindo para você montar essa árvore? Quanto tempo faz que ela está pedindo para você colocar a cascata de LED lá na frente da sua casa? Eu vou colocar, tá, Bi? Não coloquei ainda, mas eu vou colocar. Então, são coisas desse tipo, são coisas simples, são coisas corriqueiras, que às vezes, sabe o que acontece? Eu não sei se você é homem, se você partilha desse mesmo sentimento, mas muitas vezes a minha esposa, ela fala alguma coisa, e eu estou ali, de repente, entretido com algo. Sabe qual é a minha resposta? Quando ela pede alguma coisa, quando ela está falando alguma coisa, a minha resposta é assim, ó:
Aham. Aí, Dodô, conhece essa, né? Então, muitas vezes ela fala comigo, por exemplo, ontem, eu estava fazendo a minha barba com a navalha, de repente, ela entra no banheiro do nada, assim, o que você acha desse brinco? E eu com a navalha na garganta, irmão. Aí eu olho para ela e falo assim, tá legal. Às vezes eu nem olhei, às vezes eu nem vi. Então, muitas vezes a nossa resposta, ela é uma resposta de indiferença. A nossa resposta é uma resposta de ombro, assim, aham. E isso tudo vai acumulando, isso tudo vai, vai inflamando, tudo isso vai gerando uma coisa muito ruim, irmão. Chega num dia de fraqueza, você pode ter certeza, não foi do nada. Essa guerra, ela não aconteceu do nada, ela não aconteceu por acaso, ela foi construída aos poucos, silenciosamente. E já que eu falei aqui de árvore de Natal, eu queria dar um recado para vocês. Dia 19 agora de dezembro, existe um convite, uma convocação para todos nós, para a gente sair aqui de dentro dessa igreja, dessas 4 paredes. A gente vai fazer uma cantata de Natal aqui na praça, em frente à nova Havan. Aleluia, Taubaté tem Havan, glória a Deus, aqui no centro. Então, essa praça aqui do fórum, a gente vai fazer uma cantata de Natal ali e, a gente vai apresentar para as pessoas o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal. Então vai ser um momento onde a gente vai levar Jesus para fora da igreja, a gente vai realmente trazer algo para a cidade, impactar a cidade com esperança, com amor e o verdadeiro sentido do Natal. Então você não está só convidado, mas você está convocado a participar desse dia com a gente, inclusive de convidar um amigo, convidar alguém que não conhece Jesus de repente. Vai ser um dia incrível, amém? Então todos nós estaremos lá. Aleluia. Voltando aqui à nossa mensagem. O problema muitas vezes é a comunicação, irmão. Parece que aquilo que eu estou falando é óbvio para minha esposa, mas não é. Parece que aquilo que a gente está falando é muito claro. A esposa fala com o marido e ela acha que ele entendeu. Muitas vezes a comunicação ela não é clara e aquilo que parece ser óbvio para nós, nem sempre é para o outro. Amém? Você já viu uma professora conversando com o seu aluno? A professora, quando ela vai conversar com o seu aluno, a minha esposa, ela é professora, então ela sabe bem do que eu estou falando. Toda vez que a professora ela vai falar com um aluno, ela se abaixa na altura da criança e ela fica no campo de visão da criança. O Lorenzo veio orar por mim agora aqui, antes de eu subir. E a hora que ele chegou para orar por mim, ele falou, posso orar por você, Tião? Todas as vezes ele veio orar por mim, esse menino é abençoado, um menino de Deus. A hora que ele pediu para orar por mim, a primeira coisa que eu fiz foi me sentar na cadeira. Ele me abraçou e orou por mim. Sabe como é que se chama isso? Isso se chama o amor condescendente. É quando você sai do seu campo de visão, aquilo que é óbvio para você, e você se esvazia, e você desce no campo de visão do outro, do próximo, para que você possa falar a linguagem dele. Como isso é poderoso dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, irmão. Muitas vezes alguma coisa é clara para você e você acha e você tem, a gente cria uma expectativa de que a outra pessoa ela tem a obrigação de ter a mesma visão, entender a mesma coisa e ver o que você está vendo. Mas isso é um grande engano. Nós precisamos desenvolver esse amor condescendente, desenvolver essa capacidade de descer de um lugar alto muitas vezes e a gente entrar, nesse lugar, no campo de visão da outra pessoa, não para cobrar, não para você, forçar a pessoa, mas para você atrair ela com graça, com amor, até um lugar de uma visão mais alta, até um lugar de um conhecimento maior. Esse é um desafio para nós todos os dias, principalmente dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. Os nossos filhos estão olhando para nós o tempo todo. Então, eu queria dizer para você que existe um padrão divino. Existe uma ordem de Deus para todo lar, toda família e toda casa. Infelizmente, não são todas as famílias, todos os casamentos, não são todos os lares que desfrutam desse padrão, que desfrutam dessa ordem de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente vive em guerras, muitas vezes a gente vive, discussões que parecem intermináveis, parece que nunca elas vão chegar ao fim. E que padrão é esse? Onde é que a gente pode encontrar isso? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 11,
versículo 3. Cristo, vamos ler aqui na escritura. Você está com a sua Bíblia aí, acompanha comigo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Esse versículo ele é muito poderoso e ele fala de um padrão, de uma ordem de Deus que deveria realmente existir em todo lar. E eu sei que quando algumas pessoas escutam esse texto, eu sei que muitas vezes elas torcem o nariz, porque, principalmente algumas mulheres, porque a ideologia tem plantado na mentalidade de que esse verso é um verso machista, de que o homem ele vai mandar na mulher, então as mulheres elas têm invertido o papel. Muitas vezes a mulher ela quer assumir a autoridade, assumir o governo que Deus deu para o homem. Então a gente pode ver uma guerra estabelecida naquele lugar. Só que esse texto, ele não é um texto machista. Ele não é um texto que fala de alguém que vai estar mandando, que vai estar, obrigando alguém a nada. Pelo contrário. A mulher, ela foi chamada para andar ao lado do seu marido. Não à frente e não atrás, mas ao lado do seu marido. Se a gente for olhar para a criação, a gente pode ver Deus criando o homem, e ele tira a mulher da costela de Adão. Sabe o que isso significa? Que a mulher foi feita para andar ao lado do seu marido. Paulo diz que a mulher é a glória do homem, irmão. A mulher é a glória do homem. Sabe o que eu entendo com isso? Muitas vezes nós temos o cônjuge que nós construímos. E não adianta você tentar terceirizar. Às vezes algumas pessoas chegam e falam assim, dá um jeito na minha esposa. Dá um jeito no meu marido. Não adianta você tentar terceirizar, irmão. Existe um processo dentro da sua família, um processo dentro da sua casa. Existe uma chave, marido, que Deus não vai dar para o pastor, não vai dar para o líder de GC, não vai dar para ninguém. Existe uma chave que Deus vai dar só para você. E é só você que vai conseguir acessar o coração da mulher que Ele te deu. Amém? Isso é uma realidade. Nós vemos muitas vezes as pessoas tentando transferir uma responsabilidade que Deus confiou sobre elas. E nós vemos hoje, na verdade, é uma grande disputa por autoridade. A mulher querendo falar mais alto, a mulher querendo ditar as regras. E muitas vezes alguns homens, porque não têm a sua identidade estabelecida em Deus, são frágeis, são facilmente ofendidos. Muitas vezes homens querendo falar mais alto, homens querendo estabelecer uma ordem pela força do braço. E nós sabemos que isso não funciona. Isso pode trazer uma falsa paz. Talvez por algum período você pode experimentar de uma calmaria. Mas isso na verdade é um engano, é uma mentira. Nós não trazemos o governo de Deus sobre a nossa casa, a autoridade de Deus sobre nós, por força do braço, por violência. Não é dessa maneira, meu amigo. Existe uma forma da gente atrair a autoridade de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Existe uma forma de Deus, da gente estabelecer o reino de Deus na nossa casa. A autoridade de Deus, ela vem sobre nós por meio da submissão. À medida em que nós, homens, o homem ele tem um chamado especial, meu amigo. Você que está aqui me ouvindo e você é homem, fique você sabendo que você foi chamado para dar a sua vida pela sua esposa. Assim como Cristo amou e ama a sua igreja e se entregou por ela, nós homens somos chamados também a entregar e dar a nossa própria vida pelas nossas esposas. Então Deus ele vai falar com o homem primeiro, irmão. Assim como foi no Jardim do Éden, quando aconteceu a queda, Deus chega e chama Adão. Onde é que você estava, Adão? Então, eu acredito muito que existe realmente um posicionamento, principalmente do homem, para estabelecer um ambiente dentro da sua casa, trazer a presença de Deus sobre a sua casa. E que forma é essa? De que maneira a gente vai conseguir estabelecer isso dentro da nossa casa? Eu queria fazer aqui uma analogia. A gente está falando de amor condescendente. E essa analogia, eu sou apaixonado por ela. Eu amo essa analogia. E ela está relacionada ao livro de Cantares, de Salomão. É uma analogia, então vem comigo. Salomão, o rei Salomão, um dia, ele vai visitar uma das suas vinhas. Então ele com sua coroa, com seu cetro, seus trajes reais,
sua carruagem e seus cavaleiros. Ele desce até uma das suas vinhas. E quando ele chega nessa vinha, ele viu uma mulher sunamita. E ele fica desesperado, apaixonado por ela. Então ele estende o seu cetro e ele diz: eu quero essa mulher para mim. Quando ele faz isso, a sunamita, ela fica assustada. Porque afinal de contas, o que o rei ia querer com uma mulher como eu? Olha para mim, o meu rosto está queimado do sol. Os meus irmãos me obrigaram a trabalhar na vinha. Isso é uma linguagem poética. Então, o que ela faz? Ela arisca, desconfiada, assustada, ela corre e se esconde, ela foge do rei Salomão. O rei Salomão sabe como era, voltou para o palácio. Então ali ele começa a bolar um plano. O que eu posso fazer para conquistar essa mulher? O que eu posso fazer para ter essa mulher para mim? Então ele teve uma ideia. Eu já sei. Eu vou me disfarçar de camponês. Eu vou me disfarçar de um pastor de ovelhas. Então ele se despiu, ele abriu mão dos seus trajes reais, da sua coroa, do seu cetro. E então agora ele desce até a vinha. Preste atenção nessa palavra. Então agora ele desce até a vinha. Não mais como um rei, mas agora ele desce como um camponês, como um pastor de ovelhas. E ele monta o seu acampamento do lado do acampamento da sunamita. Então ele começa a conquistar ela agora como um camponês. Veio por baixo. Então ele começou a conquistar a sunamita. E de repente, quando ele já tinha conquistado ela, então ele se revela para ela. E ele diz: eu sou o rei Salomão. Quando ele se revela para ela, ele leva a sunamita agora aos aposentos do rei, às recâmaras do rei. Ele leva ela agora até a sala do banquete. Essa história te faz lembrar uma outra história na Bíblia? Tem alguém aqui que lê a Bíblia? Você que ama a sua Bíblia. Essa analogia, ela te faz lembrar alguém? Quando a gente vai para Filipenses 2, se você está com a sua Bíblia aí, vem comigo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A Bíblia diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que era algo que devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que maravilhoso isso. Jesus, sendo Deus, Rei dos Reis, no lugar mais alto, ele abriu mão da sua majestade e da sua glória, e ele desceu, se esvaziou. E não apenas isso, como ele se tornou um filho, ele se tornou como um de nós. E sabe o que ele fez? Pegou uma bacia, pegou uma toalha, e ele veio lavar os nossos pés. Sabe o que ele veio fazer? Ele veio conquistar uma noiva ferida e machucada. Ele veio conquistar uma noiva que estava completamente desconfiada de tudo e de todos. Sabe para quê? Para levar a gente de volta para o Pai, para levar a gente para as recâmaras, sabe, do nosso Pai, para levar a gente para a sala do banquete, onde existe pão, existe vinho. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Salomão é um tipo de Cristo. Então essa história, ela é maravilhosa, porque a gente pode entender um pouco como é que a gente pode atrair esse padrão de Deus, esse padrão divino sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos casamentos. Tomando o mesmo caminho que Salomão tomou, nessa analogia, tomando o mesmo caminho que Jesus tomou em Filipenses 2, à medida em que a gente desce, que a gente se esvazia, à medida em que a gente vai por baixo, é à medida em que a gente atrai uma autoridade de Deus sobre nós, é à medida que a gente atrai essa ordem de vida, onde Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Se você está ouvindo essa mensagem, você é um jovem, está namorando, se você está noivo, está orando por alguém, essa palavra é para você também. Já vai se preparando, irmão. Já vai se preparando. E escolha muito bem. Ore, peça a Deus, mas olhe e analise, para que você não tenha tantos problemas. E eu queria dizer uma coisa para você. Se você está aqui, é jovem, está me ouvindo, o casamento é maravilhoso, irmão. O
Casamento é uma coisa de Deus, casamento é um plano de Deus lindo demais. Como é maravilhoso você ter uma família. É um presente de Deus. Quando você tem uma esposa, quando você tem filhos, tudo isso é uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus. Consegue ser grato pela sua família? Você consegue ser grato pelo seu esposo, pelo seu marido? Você consegue ser grato pelos seus filhos? Esses dias eu ouvi um amigo dizendo que quando as filhinhas dele deitam para dormir, ele fica horas e horas e horas ali, sentado na frente da cama delas, e ele fica observando, velando o sono delas. E ele falou, será que a gente consegue confiar que Deus também, ele fica velando o nosso sono e olhando para nós assim com o mesmo amor que nós temos? Deus é um pai que cuida de nós, amém? E eu acredito que não existe situação nenhuma, não existe trauma, não existe nenhum tipo de dor, não existe nem nada que você viveu no passado que Jesus não possa colocar em ordem. Tudo depende de um posicionamento, tudo depende de uma postura, de alguém que está disposto a falar, Jesus, eu vou seguir o seu caminho. Jesus, eu vou seguir a sua trilha. Jesus, eu vou descer. Jesus, eu vou me esvaziar. Jesus pode colocar em ordem todas as coisas, não importa se você já perdeu o seu casamento, se você já se divorciou. Jesus é poderoso para restaurar todas as coisas. Jesus é poderoso para fazer nova todas as coisas. E o melhor vinho sempre fica para o final, aleluia. Aleluia. Quando eu conheci a Fabi, já tem alguns anos, eu estou falando aqui de família, estou falando de casamento. Eu nem tenho tanto tempo assim de casado. Eu sei que tem pessoas aqui que têm muitos anos a mais, uma jornada muito maior do que a minha. Mas eu só estou compartilhando algo que nós temos vivido, algo que nós temos experimentado nesses anos. Agora em abril eu faço 15 anos de casado, e a gente está 22 anos junto, 23. Então, eu nem tenho tanto tempo assim, mas eu tenho uma convicção de que Deus tem feito de nós uma mensagem por meio dos processos, por meio das lutas e dificuldades que a gente tem enfrentado. Quando eu conheci a Fabi, a gente começou a namorar, eu tinha acabado de perder minha família. Eu já compartilhei aqui numa outra mensagem. Então tudo que eu queria era uma família, irmão. Quando eu comecei a frequentar a casa da Fabienne, eu chegava na casa dela, a gente sentava assim na sala, eu num sofá, ela em outro, os pais dela no fundo, e a gente conversando. De repente, irmão, a fisionomia dela caía assim, o cabelo dela no rosto. Ela começava a falar um pouco grosso, umas coisas que eu não entendia. E era muito estranho. De repente ela começava a ficar violenta. Trancava a casa inteira e os pais dela chegavam correndo com uma cara de desesperado. Como se já, sabe, como se já sofresse com aquela situação já há muito tempo. E então, em uma dessas vezes eu discutindo com o pai dela ali na sala, porque eu achava que, eu falava, essa menina é mimada. Essa menina, o que ela quer? Eu vou embora. Então eu discutindo com o pai dela ali na sala, falando, o senhor poderia abrir a porta? Eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora, eu não sou obrigado a ficar aqui vendo essas coisas. E o pai dela conversando comigo, totalmente desesperado. De repente, irmão, dava um estalo assim em mim. E eu olhava na sala e falava, cadê ela? E ela tinha sumido assim. E eu ia para o fundo da casa, irmão. Quando eu chegava no fundo da casa, detalhe, tá? Nessa época, eu nem imaginava que um dia nós conheceríamos Jesus. Não era crente, irmão. Não era convertido. Pelo contrário, eu estava até com uma certa dificuldade de falar com Deus, porque eu tinha acabado de perder minha família. Então, e outra. Eu sempre fui aquele cara que tinha medo do escuro quando era criança. Sabe? Eu sempre fui desse jeito. Minha mãe me criou assim. Então, esse tipo de coisa, eu era o primeiro a sair correndo, irmão. Tem muita gente que fala o seguinte, se eu ver algum demônio se manifestar, deixa comigo, eu vou para cima. É o primeiro que corre. É o primeiro que corre, irmão. Agora, nessa situação, eu peguei e fui no fundo da casa. Quando eu chego no fundo da casa, ela deitada no chão, passando a faca no braço, tentando se matar. Quando eu olhei aquela situação, aí eu já saí de mim, irmão. Eu pulei em cima dela, peguei a faca, joguei longe.
Deitei no chão, segurei os braços dela, as pernas dela, assim, uma força absurda. E ali no chão com ela, eu comecei a gritar com Deus. Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Me ajuda. Eu não vou aguentar. E chorando, irmão, chorando e gritando com Deus no chão, lutando com ela. O pai e a mãe dela do lado olhando assim, com uma cara, tipo assim, parecia que tinha visto um fantasma. De repente ela desmaiava. Ela desmaiava, eu pegava ela no colo. E eu ia caminhando com ela até o quarto, o pai e a mãe dela na ponta do pé do meu lado. Eu colocava ela na cama, passava uma meia hora, ela acordava e começava a olhar as coisas no quarto, na casa, algumas coisas quebradas. O que aconteceu? Eu falava, você não lembra? Não. Eu falava, foi você que fez isso. E ela começava a chorar muito, 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 muito. Irmão, o nome de Jesus, ele tem todo o poder. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia a Escritura, eu não era convertido, mas eu clamei o sangue de Jesus naquele momento sem entendimento, e Jesus respondeu, porque é pela graça, é pela misericórdia de Deus, e é pelo poder do sangue de Jesus, amém? Aleluia, pode aplaudir, irmão, se for para Jesus, pode aplaudir. Então foi muito poderoso, a gente viveu 8, 9 anos assim. E talvez aquilo que você vê como uma dificuldade, talvez aquilo que você vê como uma desgraça, talvez isso pode ser uma proteção de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Durante 8, 9 anos a gente viveu numa dificuldade enorme com esse tipo de problema. E muitas vezes quando eu tinha uma oportunidade de entrar num tráfico de drogas, muitas vezes quando eu tive a oportunidade de entrar em alguma coisa, né? Deixa pra lá. Mas todas as vezes que eu tinha uma oportunidade como essa, sabe o que vinha no meu coração, irmão? Eu não posso deixar a Fabi. Dependendo da decisão que eu tomar, dependendo do que eu fizer aqui, como que a Fabi vai ficar? Então sabe o que eu comecei a entender? Tudo aquilo, toda aquela dificuldade, aquela situação, o processo que eu estava vivendo com ela, que naquele momento eu não conseguia ver como uma bênção de Deus, tudo aquilo estava me guardando, tudo aquilo estava me protegendo. Quando você começa a se preocupar com a outra pessoa, irmão, a sua vida ela começa a mudar. Então, depois de 9 anos, né, a gente caminhando dessa maneira, um se escorando no outro. Então, em 2010 a gente chega até essa casa e a gente tem um encontro com Jesus. Em fevereiro, no mês seguinte, a gente foi para um retiro de carnaval. Esse retiro foi bem doido. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. E nesse retiro, mais uma vez, a Fabi, ela acabou manifestando nesse lugar, os demônios. E, cara, aquela bagunça. Mas algumas mulheres pegaram ela, pastora Cida, e mais outras mulheres, Maria do Prado, Lu do Japa de São José, e mais outras mulheres que estavam lá, pegaram a Fabi e levaram ela para um quarto. E ela ficou meia hora lá dentro. Eu não sei o que aconteceu. Quando ela saiu, ela sai com a mão no rosto, assim. Eu falei, o que aconteceu? Nossa, pede para alguém, por favor, apagar essa luz, essa lâmpada, está muito forte essa luz. Eu falei, Fabi, é a mesma luz que estava quando você entrou. Sabe o que aconteceu, irmão? Jesus tirou as escamas dos olhos dela. E foi a última vez que os demônios se manifestaram na vida dela. Jesus libertou ela aquele dia. Nunca mais a gente sofreu com esse tipo de problema. Então Jesus é poderoso, meu amigo. Jesus é poderoso para nos libertar e para nos curar. Isso foi em 2010. Em 2011, a gente casou. A gente casou em 2011, então o que eu pensei? Agora, irmão, agora o nosso casamento vai ser só alegria. Glória a Deus, aleluia, vai ser tudo de bom. Só que não. Sabe por quê? Eu acredito, algumas pessoas perguntam pra gente, por que vocês acham que não tem mais tanto demônio se manifestando no meio da igreja, como tinha antigamente? Será que os demônios, eles foram embora? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a estratégia mudou. Agora, o demônio, ele se aposta da mente. O demônio, ele está na ideologia. É mais fácil ele permanecer dentro, criando divisão, criando intriga, do que se manifestar e a gente mandar embora em nome de Jesus. Então, naquele momento que a Fabi foi liberta, a gente casou, começaram grandes problemas dentro da nossa casa. A Fabienne era uma menina completamente desconfiada, uma menina que não teve relacionamento com ninguém, porque
Todo mundo que passava pela vida dela não entendia aquilo, então eles acabavam indo embora. Isso criou uma dependência emocional entre nós dois absurda. Fabienne, ela tinha muitas dificuldades. E para ajudar, irmão, com 3 meses de casado, a minha irmã, ela me ligou, precisando de acolhimento. E eu falei, vem morar na nossa casa. 3 meses de casado, a minha irmã veio morar com a gente. Só que a Bíblia diz o seguinte, Efésios 5, versículo 30. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Foi uma falha no meu governo. Tudo bem. Não existia possibilidade de eu não estender minha mão para ela. A gente precisava acolher ela e dar um destino para ela. Mas ela ficou muito tempo em casa. Isso criou problema para ela, isso criou problema para a Fabi, criou problema para mim. E a gente não conseguia entender o que estava acontecendo, irmão. Era uma guerra instaurada dentro da nossa casa. Você não tem noção. Os 3 primeiros anos de casado era uma briga atrás da outra, uma tempestade atrás da outra. E parecia que nada ia mudar. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? A gente casou, a gente conheceu o Senhor, mas a gente está vivendo uma vida que parece que o Senhor não está aqui. Foi terrível, irmão, foi terrível. E aí eu comecei a entender uma coisa. Os demônios foram embora, mas existiam fortalezas da mente. Existiam, sabe, fortalezas da mente da Fabi. Ela olhava para minha irmã e ela via uma inimiga. Ela via alguém que queria separar, acabar com o nosso casamento. E eu não conseguia entender aquilo. Eu falava, por que, Jesus, que ela se comporta dessa maneira? Era terrível, irmão, era terrível. Como é que a gente pode acessar essas fortalezas da mente? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, versículo 10, versículo 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando a gente casou, cara, a Fabienne, ela era uma pessoa extremamente sanguínea. Então, a Fabienne, ela, sabe, queria sempre ter voz. Ela sempre queria, sabe, falar mais alto. E eu era o cara que, quando eu escutava uma fala mais alta, eu era passivo, irmão. Eu queria ficar na minha. Eu falava, eu não vou entrar nessa discussão. Mas a realidade é que eu não tinha medida. Eu não sabia como falar. E muitas vezes eu me comportei como um menino. Por quê? Porque eu queria ganhar na força. Eu queria falar mais alto. Eu queria falar, sabe quem manda aqui? Não é você. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o homem da casa. Só que essa fala, ela é uma fala, sabe, é tipo um eco. Ela não tem peso. Porque quando uma pessoa que carrega a autoridade de Deus, ela fala, você pode sentir um peso de Deus, um peso diferente na fala. Agora, quando é alguém, sabe, tentando tomar autoridade pela força do braço, e não pela submissão ao plano de Deus, não pela submissão a Cristo, é só uma voz que não carrega peso nenhum. E a gente viveu assim por muito tempo, essa inversão, sabe? A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, né? Nesse caso, na verdade, existia uma disputa, uma concorrência, uma guerra, para saber quem é que, sabe, ia tomar a frente da casa. Terrível, irmão. Não tinha comunicação, não tinha diálogo, não tinha conversa. E eu achava que nunca aquela realidade ia mudar, que nunca isso ia, sabe, ser diferente. Mas eu estava enganado. Existe uma forma que está totalmente ligada a esse amor condescendente. Como eu falei aqui, como é que nós podemos acessar as fortalezas de mente? Davi, quando ele assume a realeza, ele teve um ato real. E ele falou o seguinte, nós vamos entrar em Jerusalém. Nós vamos entrar na fortaleza. Sabe o que os soldados dele disse? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Quando Davi disse que ia entrar em Jerusalém, que era uma fortaleza, os soldados dele falaram assim, Davi, você não vai conseguir entrar, é uma fortaleza. Sabe o que Davi disse? Davi disse, existe uma maneira. Sabe como é que eu vou entrar? Nós vamos entrar pelo caminho das águas. Só que o caminho das águas, irmão, ele é bem baixo. Você não vai conseguir entrar andando. Você não vai conseguir entrar do seu jeitão. Você vai ter que se esvaziar, você vai ter que descer, você vai ter que colocar sua cara no pó, você vai ter que ir por baixo e se transformar muitas vezes num piso seguro. Sabe por quê?
para que a sua esposa possa caminhar seguramente e ter um encontro com o amado das nossas almas, Jesus, aleluia. É fácil, irmão? Não é, mas é possível. O apóstolo Paulo, ele fala: novamente sinto dores de parto até ver Cristo sendo gerado em meus filhos. Ele está falando num contexto de filhos espirituais. Agora, nós que somos maridos, se nós não discipulamos a nossa esposa, irmão, vai querer discipular quem lá fora? Lá fora você é um grande discipulador, mas será que a sua esposa, ela pode ouvir de você a mensagem que você tem pregado lá fora? Então, sabe por que eu estou falando esse texto? Porque à medida em que a gente vai descendo, à medida que a gente vai se esvaziando, sabe o que acontece? O caráter de Cristo, ele vai sendo forjado e vai sendo moldado dentro de nós. Não existe mérito nenhum na vida do homem e na vida da mulher. Talvez algum homem pode pensar: pô, mas só eu estou cedendo, mas só eu estou, morrendo. Não existe mérito nenhum nisso. Porque se Jesus tem transformado a minha vida e Jesus tem me impulsionado cada dia mais para assumir o lugar de autoridade e de governo que Ele tem para mim, sabe quem é a maior responsável por isso? É a minha esposa. Ela tem me impulsionado, ela tem me empurrado para esse lugar. Por momentos difíceis, mas também por momentos muito maravilhosos. Então eu queria dizer para você, meu amigo, essa situação que parece que não tem jeito, essa guerra que parece que nunca vai mudar, ela tem jeito sim, e ela vai mudar, e você vai ser convencido pelo Espírito Santo de Deus que existe um lugar que você ainda não entrou, e o Espírito Santo vai te levar e vai te conduzir nesse lugar, amém? Eu creio nisso, cara, eu creio nisso de todo o coração. Existem momentos que parece que a gente está dormindo com o nosso inimigo, não é verdade? Vamos ser verdadeiros. Existiram momentos da nossa casa em que a gente não conseguiu fazer as pazes antes de deitar, como a Bíblia diz. E quando a gente estava deitado na cama, a gente não se falava. Era difícil, irmão. Parecia que eu era inimigo da Fabi e ela era minha inimiga. Terrível. E aí, o que a gente faz? Quando Deus, ele coloca um verso no Antigo Testamento e ele coloca o mesmo verso no Novo Testamento, parece que ele está querendo dar uma ênfase nessa fala, não é verdade? Existe um versículo que ele está em Provérbios e ele também está em Romanos. E esse versículo diz o seguinte, Provérbios 25, versículo 21. Se o seu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se ele tiver sede, dê bebida a ele. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Romanos 12, versículo 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Irmão, a graça de Deus, ela é irresistível. Sabe qual que é uma das grandes facetas da graça de Deus? É você dar aquilo que você não recebeu. Existe uma linguagem dentro da família, dentro do casamento, que é o seguinte: ela não faz carinho em mim, eu também não vou fazer nela. Irmão, a graça de Deus, ela é poderosa. Em alguns momentos em que a gente passou por uma dificuldade lá dentro de casa, como casal, e a gente não conseguia se falar. Em algum dia, numa manhã, o Espírito Santo me encheu do amor dele, da graça dele, e eu preparei uma bandeja com café, e fiz um café assim especial. E quando eu cheguei lá para conversar com ela, eu falei: eu fiz um café. Você acha que ela aceitou? Sai daqui, eu não quero café, eu não quero ver você. Mas a resistência, ela não é maior do que o poder que a graça de Deus tem. Se você permanece, se você é constante nisso, a graça de Deus, ela é irresistível e ela quebra todo tipo de fortaleza de mente, amém? Então, em alguns momentos como esse, de discussão, de briga, no meio da situação eu olhava e falava assim: vamos fazer uma oração? Vamos parar isso aqui agora, vamos fazer uma oração? Não, irmão, não quer orar. Vamos continuar aqui na treta. Só eu que vivi isso aqui? Alguém mais? Então, sabe, não tinha espaço para oração. Sabe o que significa isso aí? Fortaleza de mente. Por quê? Porque eu tenho direito. Porque, sabe, eu abraço a minha justiça própria. Então, assim, tem que ser do meu jeito. Mas, irmão,
eu realmente acredito que esse texto ele é poderoso. E talvez você pode estar pensando assim, você é louco. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Jesus fala que se o nosso amor, cara, não for muito maior. Como é que ele fala aqui em Mateus 5? Nas bem-aventuranças. Ele fala assim, se vocês amam só os seus amigos, que bem vocês fazem, até os pagãos fazem isso. Agora, se vocês querem ser perfeitos como o Pai Celestial de vocês é, amem também os seus inimigos. E Jesus, ele pode nos capacitar a viver uma vida como essa. Parece um chamado muito mais alto, parece uma régua muito alta, mas não é. Se você der lugar para o Espírito Santo, se você orar, se você falar, Jesus, muda meu coração, muda a minha vida. Eu quero estabelecer a sua vontade na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos. Ele pode fazer isso e ele vai fazer. Se uma brasa, olha para você ver que incrível isso. Se você for olhar a vida de Isaías, a Bíblia diz que no ano que o rei Uzias morreu, ele fala, eu vi o Senhor. E então ele fala, então um serafim voou até mim com uma brasa que ele tirou com uma tenaz do altar do Senhor. E com essa brasa ele tocou a minha boca. E a minha culpa foi removida e eu fui perdoado. Irmão, pensa, o serafim, ele é um anjo afogueado, laranja. Ele teve que pegar a brasa com uma tenaz. E foi essa brasa que ele tocou a boca de Isaías. Você tem noção que eu e você temos o poder de colocar o serafim para trabalhar, irmão? Se a gente está vendo na escritura que uma brasa tem o poder de remover a culpa, perdoar e transformar a vida de um homem, e transformar ele no maior profeta messiânico do Antigo Testamento, o que é que poderia acontecer com alguém que vai ter, sabe, um amontoado de brasas vivas sobre a cabeça dele? Não existe fortaleza de mente que suporte um negócio desse, irmão. Não existe fortaleza de mente, não existe nenhum tipo de ideologia, não existe nenhum tipo de dureza de coração, rebeldia que suporte, sabe, uma condição como essa. Nosso amor é muito limitado, nosso amor é falho e ele tem prazo de validade. Não é verdade? A gente ama até um ponto, mas parece que chega um certo momento que a gente fica cansado. Você fala, já fiz tanto e não vejo resultado, já fiz tanto e não vejo nenhuma frutificação. Isso acontece, irmão. Mas eu queria dizer para você que Jesus, ele é a fonte inesgotável de amor. Se nós acessamos essa fonte, nós vamos liberar um amor que não tem limite, um amor que não tem fim. Jesus, ele diz o seguinte em João 13:34, um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês se amem uns aos outros do jeito que eu amo vocês. Como é que Jesus nos ama todos os dias? Será que nós merecemos esse amor? Será que nós merecemos essa graça de Deus todos os dias da nossa vida? Eu não mereço. Eu sei que eu não mereço, mas todos os dias eu sou constrangido pela graça e pelo amor de Jesus. É desse amor que eu estou falando. Esse é o amor que nós precisamos acessar e que nós precisamos liberar sobre as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos. Só para a gente concluir aqui, eu queria encerrar contando essa história. Se o louvor quiser subir aqui para me ajudar. Quando a gente casou, no início do casamento, a gente teve muitos problemas em casa. E esses problemas eles estavam relacionados com a necessidade que a gente tinha de ter um filho. A Fabienne sofria muito com isso no início do casamento. E eu não entendia o porquê que a dor era tanta. Queria muito, sabe, dar um filho, e eu não entendia o porquê. E a dependência emocional que ela tinha também comigo era uma coisa que não era normal. E sabe de uma coisa? Uma pessoa machucada, uma mulher machucada, principalmente, as primeiras palavras que ela fala, dificilmente elas estão relacionadas com a raiz do problema. Geralmente as 30, 50, 60 palavras, essas primeiras são só pedras. Ela não está relacionada com a raiz real do problema. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue chegar na raiz? Porque nós somos muito reativos. Nós devolvemos na mesma medida, no mesmo instante.
Aí você pode perguntar assim, Tião, mas não dá para ouvir algumas coisas e ficar calado? Não dá para ouvir algumas coisas e ficar quieto? Nessa casa a gente prega tanto a respeito do governo, não é verdade? Sabe onde começa o governo? Na nossa língua. Tiago, capítulo 3, fala: vejam os navios como eles são controlados por um leme tão pequeno. Olhe para você ver o cavalo, um animal tão forte, e você pode dominá-lo pela boca. O governo começa na nossa boca, na nossa língua. Então, em algumas dessas nossas discussões, dessas nossas brigas, a Fabi, ela vinha falando algumas coisas que me machucavam bastante na época. E um dia, Jesus, ele fez um desafio comigo. Ele falou assim: experimenta não revidar, experimenta ficar quieto, experimenta ficar ali em espírito de oração. Falei: Jesus, mas eu não consigo. Ele falou assim: deixa eu ir com você. Deixa eu ir com você que aí você vai conseguir. Eu falei: então tá. Então aconteceu essa situação e eu fiquei ali quieto, orando em espírito e falando: Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E passaram-se uma meia hora, 40 minutos, e eu em silêncio. De repente a Fabi começou a chorar. Começou a chorar, chorar, chorar. E Jesus falou comigo: coloca ela agora no seu colo. Falei: você está falando sério? Então eu coloquei a Fabi no meu colo e ela deitou com o olho aberto e um fechado assim. Confiada, né? Quando ela deitou no meu colo, eu comecei a passar a mão na cabeça dela, comecei a fazer um carinho nela e orando. De repente, irmão, parece que ela colocou um câncer para fora. Ela falou assim: você lembra quando a gente namorava? Coisa de 9 anos assim. Você lembra quando a gente namorava? Falei: lembro. Toda vez que a gente ia sair, sempre tinha um casal de amigos junto. Sempre tinha alguém, nunca era só nós dois. E você sabe que, por causa dos problemas que eu tive, de possessões malignas, todas as pessoas que passaram pela minha vida, elas foram embora. E você foi a única pessoa que permaneceu. Então, quando eu casei, eu achei que ia ser só nós dois. Mas não tem sido. A sua irmã está aqui, o Luca está aqui. E ali eu comecei a entender a real raiz do problema. Aí ela falou assim: sabe por que eu queria tanto te dar um filho? A necessidade tão grande de te dar um filho naquele momento? Falei: por quê? Eu vi você perdendo sua família. Você perdeu todas as pessoas que você amava. Na minha mente, o filho era uma maneira de tentar reparar sua dor, seu sofrimento. E outra coisa, o medo que eu tinha de te perder, de ir embora como todo mundo foi, na minha mente, o filho ia ser um elo que ia nos manter ligados para sempre. Aí Jesus olhou para mim e falou assim: está vendo? Essa é a real raiz, esse é o real problema que vocês estão enfrentando aqui dentro dessa casa. Tudo aquilo que ela falou no início não tinha nada a ver. Essa é a raiz. Ora por ela agora. Então a gente começou a orar junto naquele momento. Eu orei por ela. E foi um momento maravilhoso de cura. Jesus nos curou. Jesus quebrou as fortalezas de mente que existia nela e na minha vida. Sabe, aquele sentimento de concorrência, de divisão, foi embora. E a gente saiu, irmão, daquela situação que parecia ser eterna. A gente saiu daquela situação, a gente avançou algumas casas. Agora nós temos novos problemas. Mas aqueles do passado nós não temos mais. Então isso foi muito maravilhoso, sabe por quê? No final das contas, quando eu olhei para ela e ela olhou para mim, a gente conseguiu ver um pouquinho mais de Jesus na nossa vida. Ela foi transformada, consequentemente eu também fui transformado. E eu queria dizer para você que o modelo do homem perfeito é Cristo. Jesus é o modelo do homem perfeito, amém? E se você, esposa ou você, mulher, que não tem um marido que é temente a Jesus, que não serve a Jesus, se você não tem um marido que ele tem a capacidade de entrar nesse lugar, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, se você tem um marido descrente, que ele seja ganho. Vamos ler aqui. Esse texto é muito maravilhoso. Primeira Pedro, versículo 3.
Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Meu amigo, não tem como. Se você se submete a Cristo, não existe fortaleza de mente, não existe nenhum tipo de prisão emocional, não existe nenhum tipo de demônio que vai permanecer no mesmo lugar. Jesus, Ele é poderoso para fazer de nós a semelhança, a imagem e semelhança de Jesus. Ele é poderoso para fazer da nossa família uma família de sucesso, uma família que reflete a glória de Deus, uma família, sabe, transformada, curada, não uma família perfeita, mas uma família que passa por problemas, por dificuldades, mas em todo momento consegue encontrar a solução na palavra de Deus, consegue encontrar a solução na pessoa de Jesus. Essa é a proposta de Deus para nós, meu amigo. Aleluia. Eu queria chamar a minha esposa aqui para a gente fazer uma oração e para a gente já partir aqui para a nossa ceia. Hoje é uma manhã de ceia, uma manhã muito especial. E não poderia ser um dia diferente para eu estar falando de todo o processo, toda a luta que Jesus fez na nossa vida, toda a transformação, né, que Jesus fez na nossa vida. Estou muito feliz, estou muito completo hoje com a esposa que Jesus me deu. Tenho muito orgulho de ver tudo aquilo que Jesus tem feito na vida dela, a mulher que ela tem se tornado. E eu sou muito grato de verdade, porque ela foi a mulher que me deu o suporte e sempre me sustentou e sempre, sabe, segurou na minha mão, me encorajou até aqui. Então eu sou muito feliz por tudo isso. Queria que você orasse por nós agora, Bia, antes da gente cear. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos ficar de pé para a gente orar?